Olá, hoje a gente vai mergulhar num livro que lá em 1979 fez um diagnóstico cultural que foi um verdadeiro terremoto. A Cultura do Narcisismo, de Christopher Lasch. A ideia dele foi investigar uma crise de confiança que parecia ter tomado conta da vida americana naquela época. Bom, vamos lá. O livro já abre com essa frase, que é bem impactante. Ela consegue capturar perfeitamente o clima do final dos anos 70, sabe? Aquela sensação de que algo muito importante tinha se perdido no caminho. E essa é a grande pergunta que fica no ar. Algumas décadas antes, o que se via era um otimismo quase sem limites. O que o Lasch se propôs a fazer, então, foi explicar por que esse otimismo todo tinha virado um pessimismo tão profundo. Para a gente entender bem o argumento do Lasch, primeiro a gente precisa dar uma olhada nos sintomas que ele estava vendo, que ele diagnosticou na sociedade daquele tempo. O argumento central do Lasch era que um sentimento geral de desespero mesmo tinha se espalhado. Sabe, aquelas grandes promessas de progresso pareciam soar vazias, e a confiança nas instituições estava desmoronando. E aí, com as expectativas em baixa, o que aconteceu foi um grande recuo da vida pública. A energia que antes ia para a mudança social agora era toda redirecionada para o eu. O foco passou a ser o bem-estar pessoal e não mais o bem comum. Então, esses eram os sintomas. Mas qual era o diagnóstico do Lasch para tudo isso? Ele defendia que essas mudanças sociais estavam, na verdade, criando um novo tipo de caráter, um tipo dominante, o homem psicológico. E aqui está a definição dele. O ponto crucial é o seguinte: não se trata daquele narcisismo no sentido comum, de vaidade, de amor próprio exagerado, não. É mais uma estrutura de personalidade, de defesa, que é assombrada pela ansiedade, por um vazio interior e que busca o tempo todo validação do mundo de fora. Essa comparação aqui é chave para entender a tese dele. Lasch faz um contraste claro entre o homem econômico do passado, que era movido pela culpa e focado em construir para o futuro, e esse novo homem psicológico, que vive para o agora, para o momento, impulsionado por uma ansiedade que não vai embora. Essa busca por gratificação imediata, segundo Lasch, não preenche aquele vazio interior que a gente falou. Pelo contrário, acaba criando um ciclo de desejo sem fim, uma sensação de que sempre está faltando alguma coisa, sabe? Certo, mas onde essa nova personalidade aparecia mais claramente no dia a dia? O Lasch apontou para uma mudança cultural enorme, a ascensão do que ele chamou de sensibilidade terapêutica. Ele identificou uma virada fundamental na forma como as pessoas buscavam um sentido para a vida. A estrutura para isso não era mais a religião ou a política. Agora era a terapia, o autoaperfeiçoamento. Vamos acompanhar essa evolução. Historicamente, a busca por sentido foi da salvação coletiva, através da religião, para a melhoria da sociedade, através da política. Mas nos anos 70, o Lasch viu essa busca se voltar para dentro, para a realização do indivíduo através da terapia. O objetivo final mudou completamente. Não se tratava mais de transcender ou de construir uma sociedade melhor. A meta passou a ser alcançar um sentimento momentâneo de bem-estar, de saúde e de segurança psíquica. O livro traz um exemplo que é muito simbólico, o de Jerry Rubin. Ele foi um famoso ativista radical dos anos 60 e aqui ele narra a imersão total dele no movimento do potencial humano. É a personificação da troca da revolução política pela revolução do eu. Mas o Lasch foi ainda mais fundo. Para ele, existia uma causa por trás de tudo isso, um sintoma que ele considerava o mais perigoso de todos. E isso nos leva à ideia mais profunda do Lasch. Afinal, por que essa nossa conexão com a história é tão vital assim? O ponto-chave aqui é o seguinte: para o Lasch, o narcisismo cultural se manifesta como uma perda da sensação de pertencimento a uma linha contínua de gerações, uma linha que vem do passado e vai em direção ao futuro. Sem essa conexão, as consequências são bem sérias. A vida se torna só uma série de momentos desconectados. A gente fica sem os recursos psicológicos que as gerações anteriores nos deram e acaba perdendo qualquer senso de responsabilidade com as gerações futuras. E essa é a conclusão poderosa do Laschet. O passado não é um fardo, é uma fonte de força, um reservatório de experiência que nos permite imaginar e construir um futuro. Rejeitar isso é basicamente rejeitar nossas próprias ferramentas de sobrevivência. E assim, essa análise do Lasch feita décadas atrás nos deixa com uma pergunta bem incômoda para os dias de hoje. Ao focar tão intensamente em otimizar o nosso eu interior, será que perdemos de vista a tarefa de construir um mundo lá fora que vale a pena ser compartilhado? Essa questão continua em aberto.